Bate-papo de hoje, nada melhor do que falar de caso clínico, né? Caso clínico enviado por um colega, né? Prevenir intercorrências em plantodontia guiada. Por que a gente fala isso? Porque esse tipo de intercorrência que a gente vai falar agora é mais previsível, né? De a gente... É mais fácil da gente prevenir, na verdade, desculpa. É mais fácil a gente prevenir quando a gente trabalha com implanto guiado, tá? É claro que pode acontecer se a gente não se atentar a alguns detalhes, mas a gente consegue prevenir se a gente se atentar a pequenos detalhes, ao exame que chega do centro de planejamento, né? Como é que ele chega, que a gente às vezes negligencia esse exame quando vem lá, não só a tomografia, né? Muitas vezes a gente só olha a tomografia, mas não dá o devida atenção à tomografia. A gente consegue evitar estes problemas, tá bom? Então eu vou começar compartilhando o caso clínico aqui, vou compartilhar aqui no YouTube, deixa eu apresentar aqui no YouTube a galera, né? Deixa eu voltar aqui, bora lá, né? E para a galera aqui também, bora lá, deixa eu compartilhar a imagem aqui. Eu coloquei essa imagem até essa semana, deixa eu ver se vai entrar aqui. Entrou a imagem! Caraca, no YouTube também tá lá, tô apresentando essa imagem no YouTube, né? E a parada é a seguinte, essa imagem aí foi enviada por um colega que faz, né, implantodontia guiada, já tem um tempo, aí estava fazendo a cirurgia de implante, pô, foi instalar ali o 26 foi por água abaixo. Na verdade, eu brinquei com ele, não foi por água abaixo, foi por seio acima, né? Eu brinquei com ele até isso aí. Gente, só brincadeira, beleza? Todo mundo me conhece aí que eu faço essas brincadeiras, tá? E esse implante foi lá para cima, mandou mensagem, o cara faz cirurgia guiada. Ele me mandou mensagem, falou assim, porra, Max, olha só o BO que deu, o implante foi embora, né? Gente, isso, cara, não é bom, isso acontece, né? Isso acontece, tranquilamente. Dentro da nossa... Deixa eu aumentar aqui. Dentro da nossa rotina clínica, né? Isso pode acontecer, né? Só que assim, quando a gente vai fazer implantodontia guiada, né? Quando a gente faz implantodontia de um modo convencional, né, que a gente aprende na especialização, enfim, cirurgia aberta, olhando uma tomografia, fazendo um planejamento bem empírico ali, né, faz a medição, confia no template, né, o template vem da radiologia e vem aquelas medidas, enfim, né, a gente está fazendo uma implantodontia convencional, né, baseado em conhecimentos empíricos que a gente tem ali, enfim, né, dessa forma. E muitas das vezes a gente não dá a devida importância, né, à tomografia, tá? A tomografia. É claro que a tomografia, quando vem de uma radiologia, ela tem sim detalhes que te ajudam no planejamento, tá? Mas, né, ela falta alguns detalhes que ajudam a gente na hora, muitas vezes, de fazer uma perfuração, essas paradas assim, tá? Então, essa é a grande vantagem quando a gente trabalha com implanto guiado, a gente analisa melhor esses exames, né? A gente consegue prevenir isso. É claro, se a gente não prestar atenção, dá BO, com certeza, dá BO. Então, esse caso aí apareceu, um colega foi, né, mandou, pô, Max, aconteceu isso, o dente entrou, pá, e ele não, ele fresou normal, né, fez a fresagem, não tinha nem, não estava nem tocando o assoalho, né, do seio maxilar, né, e o implante foi parar dentro do seio maxilar no momento da instalação do implante, né, no momento, na verdade, nem no momento da instalação do implante, foi parar dentro do seio maxilar no momento da colocação do tapa-implante, né, do cover, né. Aí beleza, pode acontecer, faz a cirurgia ali de acesso, abre a parada, e porra, caramba, vamos abrir a parada aí, vamos ver, tirar o implante, né? Tirou o implante, beleza, foi enxerto aqui, cara, mas aí vamos fazer a engenharia reversa do negócio. Cara, o que pode ter acontecido que levou, né, a essa situação? Né? O que pode ter acontecido? Bom, para muitos pode parecer, isso é moleza de acontecer, mas para, cara, a grande maioria, né, quando acontece um negócio desse, o cara surta.
entendeu? Muito implantodontista tem uma mega experiência de fazer uma elevação, sei, maxilar, enfim, mas tem implantodontista, velho, que não tem, entendeu? Essa experiência grande de fazer elevação de seio maxilar. Eu sou um, tá? Não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu não faço com tanta frequência elevação de seio maxilar, né? Ainda localizar um implante desse lá dentro do seio, entendeu? Então, assim, isso é justamente para prevenir, né? Justamente para a galera que tem mais insegurança na hora de fazer a cirurgia, entendeu? Evitar isso aí. Porque às vezes no curso de especialização ou atualização, a gente não aprende a fazer uma elevação de seio maxilar, né? Então, assim, às vezes o cara fazer uma elevação aí, o cara já está fazendo uma cirurgia, por exemplo, uma cirurgia fechada, né? Sem retalho. Aí acontece uma parada dessa, cara, o cara dá uma surtada, né? Pô, e agora? Vai ter que chamar quem? Um bucomaxila, não tem experiência, entendeu? E pode acontecer até mesmo, isso aconteceu uma intercorrência dessa fazendo cirurgia guiada, mas, assim, é mais passível, possível de acontecer quando você vai fazer cirurgia mão livre, tá? Quando você não tem muita referência. Quando você tem guiada, você tem muito mais segurança no posicionamento, né? Tanto mesiodistal, vestíbulo lingual, vestíbulo palatino do elemento, até o posicionamento de profundidade, né? De plataforma, né? Do que quando você tem a mão livre, né? Muitas vezes você confia somente na tomografia, né? Somente na tomografia, no template, né? Da tomografia, o que mais pega, na minha opinião, é a profundidade, né? O comprimento do osso onde a gente vai fresar. Tá? Essa é a minha preocupação. E na guiada, a gente consegue reduzir esse risco de acontecer. É claro que aconteceu, então, justamente por isso que a gente está discutindo isso hoje aqui, tá? E na guiada, ele é possível da gente prevenir, né, esse tipo de intercorrência. Então, vamos lá, vamos avaliar a tomo, né? Vamos avaliar a tomografia. Para mim não tem problema nenhum, quem quiser assistir aí. Vamos avaliar a tomo, deixa eu achar a tomo aqui. Pô, beleza, achei a tomo. Achei a tomografia, deixa eu botar para o YouTube. Né? Achamos a tomo aí. Pô, tá lá, tomografia, região do 26. Essa é a imagem que chega pra gente, implantodontista. Tá? Chega pra gente, vem da tomografia, tu pega um template ali, pá, o template da tomografia e você vê isso aí. Cara, tudo bem, a gente olha ali. Agora você entendendo o caso, aí que tá. O que eu fiz anteriormente? Eu primeiro apresentei o pepino, né? Pô, aconteceu isso. Apresentei o pepino. Tá? Mas, se você não olha o pepino antes, muitas vezes você não se atenta a uma tomografia dessa, a esse exame. Tá? Você olha ali, vê um template da radiologia, vem medido ali, ali tem 10 milímetros, 8 milímetros de crista óssea até assoalho do seio maxilar, né? Tem essa parada, sei lá, tem 5, 6 milímetros de diâmetro aí, mesiodistal, mesiodistal não, vestíbulo palatino, tá? Aí quando vem da radiologia, você não se atenta a essa parada. Nenhum momento, tá? Nenhum momento, isso eu tenho certeza absoluta. Tá? E você vai lá fazer a sua cirurgia à mão livre, tá? Eu falei que isso é possível de acontecer na guiada e também à mão livre, tá? Mas quando a gente faz uma cirurgia dessa mão livre, como a gente só olha uma tomografia, né, uma imagem dessa, muitas vezes a gente não se atenta. É claro que tem que levar em consideração, é um osso, é a região de molar, é um osso tipo 4, enfim, pá. Mas eu tenho certeza que muita gente já pegou região de molar de osso duro, né? Falei assim, cara, esse osso não é tipo 4 não, esse osso é tipo 3, tipo 2, alguma parada assim. Já aconteceu, eu tenho certeza absoluta de vocês, tá? Da mesma forma que vocês já pegaram outras situações que deveria ser um osso tipo 1 ou tipo 2, né? E na hora que você fresou, você viu que o osso estava macio. Né? Essa definição de densidade óssea, essa parada assim, em acordo de regiões, ela é muito relativa porque vai depender de uma série de fatores. Se você fez enxerto, se é alvéolo recém-cicatrizado, enfim, não vou entrar em detalhe dessa parada. Entendeu? Não vou entrar em detalhe disso. Tá? Isso é de cada um aí. Tá? Aí quando chega esse exame, que é a tomografia, você simplesmente olha a tomografia e fala assim, porra, beleza, ali dá para botar um implante tranquilamente, vou fresar, tá? Né? E vou colocar um implante ali. Tem muito osso, né? Isso é condição rara de acontecer. Tem muito osso. É bem raro. Né? De acontecer. E tu confia, porque a tomografia, ela vem essa informação. Tu confia somente na tomografia quando vai fazer cirurgia de mão livre, tá?
Só que quando a gente migra para filosofia, eu falo que é uma filosofia de trabalho, tá, gente? A filosofia da implanto-guiada, da implantodontia guiada. Qual que é a filosofia da implantodontia guiada? É ter o máximo de recursos disponíveis para que a gente possa fazer um planejamento altamente preciso. Entendeu? Porra, Max, eu faço lá o meu planejamento. Não, se tu faz o planejamento, né, somente olhando uma tomografia, você tem recursos para fazer o planejamento, só que você não aproveita o máximo de informações dos recursos que você tem para fazer um planejamento preciso. Tá? Não adianta eu ter somente uma tomografia isolada e um modelo de gesso isolado, entendeu? Ou simplesmente olhar uma tomografia que vem um template da radiologia. A tomografia ela precisa ser interpretada e ela, vou brincar aqui, gente, ela precisa ser dissecada, tá? Para a gente entender esses detalhes. A tomografia, vocês olhando essa região aí, o que vocês me falam? Pô, uma região de 26. Tá, e aí, tá beleza de botar o implante? Mas, num primeiro momento, você olha e fala assim, cara, tá show de bola botar implante. Tá show de bola. Só que aí, quando você começa a botar implante, aí acontece essa parada. Eu vou voltar a foto aqui. Eu vou voltar a foto aqui. Aí dá esse BO, o implante vai lá para dentro. Entendeu? Vai lá para dentro. Depois de fresado, o implante vai, vazou lá para dentro. Então, o que acontece? Se não avaliar direito a tomografia... foi o que eu falei anteriormente, não houve nenhum toque em seio maxilar, nada disso. Não teve nada dessa parada, entendeu? O implante foi fresado e a fresagem foi infra-assoalho, digamos assim, né? Vamos botar infra-assoalho, não chegou nem a tocar assoalho. E acontece uma parada dessa. Né? Por quê? O cara vai, olha somente a tomo. Vou até botar outra imagem aqui. Né? Olha só somente a tomo. É isso que chega aí pra gente. Tá? Do template da radiologia. Aí tu olha uma tomo, né? Às vezes é o panorama e fala assim, tá tranquilo ali, vamos fresar. Entendeu? Aí você faz a fresagem normal, muitas vezes você não sente nem tanta diferença. Uma coisa que eu vou falar um negócio aqui, gente, bem interessante. Não, isso é uma experiência minha e dos meus alunos, tá? Minha e dos meus alunos, deixa claro isso, tá? Que depois, quando a gente começa a fazer implantodontia guiada, por incrível que pareça, essa sensibilidade que a gente tem no momento da fresagem, ela é muito maior. Tá? É impressionante isso, a sensibilidade que a gente tem a nível de resistência óssea, entendeu? A sensibilidade é muito grande. Por quê? Quando a gente fazia a mão livre, né, por mais estável que a gente esteja ali fresando, né, operando, por mais estabilidade que a gente tem no momento da fresagem à mão livre, quem não treme um pouquinho? Não, na boa, quem não treme um pouquinho? Tá? Não vem me falar que não treme, que treme. Eu tremo até hoje, tá? Vai pegar ali um tapa-implante, vai botar um cicatrizador, enfim, na hora de colocar o implante, treme um pouquinho. Cara, isso acontece, né? Com a cirurgia guiada, o que acontece? Então, quando você tem uma pequena instabilidade durante a fresagem, né, você tem, assim, a sensibilidade no momento da fresagem. Mas com a guiada, como eu tenho uma estabilidade muito grande da minha fresagem, né, eu não tenho variações, né, variações, digamos assim, do momento da fresagem, principalmente variações no sentido de circunferencial, mesodistal. Então, eu consigo sentir isso. Isso foi relato, sim, eu tenho essa experiência, mas foi relato de aluno também. Impressionante, né? Relato de aluno. A gente consegue ter uma sensibilidade maior durante o momento da fresagem, tá? E muitas vezes, durante a mão livre, a gente não consegue, né? A gente não se atenta a isso. Você fala assim, o osso é duro. Tá, beleza, o osso é duro. Né? É muito engraçado isso. Olha só, gente, olha só como é que muda a cabeça da gente. Quando a gente está fresando, na boa, a gente está fresando a mão livre, gente. Vocês podem até comentar, se vocês quiserem. Vocês estão fresando a mão livre ali. Mão livre. Cara, você se preocupa com a dureza do osso? Na boa. Se preocupa com isso? Né? Você sabe que se da região que você vai fresar, você sabe se é densidade 1, D1, D2, D3, D4, né? Enfim, relativo, já falei isso antes. Né? Mas você se preocupa efetivamente com a dureza do osso? Não, você não se preocupa com a dureza do osso. Quando você está fazendo a mão livre, a principal preocupação que você tem, que eu tenho certeza absoluta, é o posicionamento correto do implante. Você muitas vezes não se liga, né? Muitas vezes na resistência durante a fresagem. Né?
De maneira alguma. Tá? Você não se liga nessa parada, porque você tem várias coisas para se preocupar. Né? A fresagem está correta, o retalho está bem afastado da região onde eu vou fresar, entendeu? O posicionamento está correto, não, inclina para cá, inclina para lá. Então você tem outras coisas para se preocupar. Quando você entra no implanto guiado, né, na implantodontia guiada, já deixei claro isso para vocês, tá, gente? A gente não faz mais cirurgia guiada, a gente faz uma implantodontia guiada. Eu não faço só o posicionamento, a colocação do implante, o procedimento cirúrgico utilizando o método. A gente faz todo o processo, desde a colocação do implante até a escolha de componente e tudo, até a finalização protética, de uma forma guiada. Tá? Deixar claro isso hoje. Por isso que eu brinco, vamos fazer credenciamento em cirurgia guiada. Eu até dou credenciamento em cirurgia guiada. Cara, mas assim, o ideal é fazer um credenciamento, não é um credenciamento, é fazer uma imersão em implantodontia guiada. Bom, já ficou a dica aí, hein? Imersão em implantodontia guiada. Bom, voltando ao assunto. Tá? A gente não se preocupa com isso fazendo a mão livre. Tá? Quando a gente faz através da técnica de implantodontia guiada, todas as nossas principais preocupações, presta atenção no que eu vou falar, todas as nossas principais preocupações, que são, a principal delas, o posicionamento correto do implante, né? O posicionamento da fresagem, tá bom? Essa é a nossa principal. Né? A nossa principal preocupação é posicionamento mesodistal, vestíbulo lingual, vestíbulo palatino, e a nossa segunda preocupação é profundidade de fresagem. Tá? Basicamente, nossas duas principais preocupações no momento da fresagem. Né? Porque se a gente errar o posicionamento mesodistal vestíbulo palatino, vai comprometer consideravelmente a sua prótese, dependendo do tamanho da prótese, da extensão, né, da posição dela. Tá? E se a gente errar a profundidade do implante, dependendo da região, também costuma dar um BO, né, gente? Costuma dar um BO. Tá? Então a gente se preocupa com isso. Quando a gente faz implanto guiado, basicamente, a gente vai deixar de se preocupar com essas situações, né? A posição mesodistal, vestíbulo palatino, vestíbulo lingual e de profundidade, né? Então, basicamente, a gente se atenta no momento da fresagem ali. Então, por isso que eu falei, a gente começa a sentir mais a resistência, né? Óssea na hora de fresar. Tá? Não estou falando que a gente não acontece isso a mão livre, tá, gente? Deixar claro, não estou falando que isso não acontece a mão livre. Tá? Mas muitas vezes você não se atenta a isso, está ali preocupado com o posicionamento do implante. E quando a gente começa a fazer guiada, a gente se atenta mais nessa questão de resistência óssea. Por isso que eu brinco não, falo sério da parada de aluno, fala assim, cara, eu tô sentindo mais, entendeu? Eu vi que tem mais resistência, vi que tem menos resistência, enfim. Antes eu não sentia tanto isso, não me ligava nisso, né, cara? Relato de colegas, né, e eu mesmo, nessa situação. Aí tu pega um caso desse e vai à mão livre, né? Se a gente confiar só no template, no template que vem da radiologia, cara, é legal, né? Mas, assim, se vocês olhando um template desse, é claro que eu mostrei a foto anterior, que é a foto logo no início, eu já te mostrei o pepino, né? Já mostrei o pepino. Mas se a gente só olha um template desse, você vai falar assim, moleza. Porra, moleza trabalhar com um caso desse. Né? Tem osso pra caceta na região de molar, né? Vamos trabalhar. Entendeu? Só que só a tomografia não vai resolver o teu problema. Assim, não vai resolver o teu problema. Só esse template, ele não dá tanta informação, né, do que a gente realmente precisa para fazer um caso, ou seja, qualquer caso desse. Tá? A cirurgia mão livre, a gente nesse caso vai se preocupar basicamente com todos os posicionamentos do implante, né, todas as dimensões ali dos posicionamentos, né, distal. Na cirurgia guiada, a única exclusiva preocupação que eu tenho que ter, entendeu? É fazer a fresagem correta, principalmente a nível de profundidade, que a única coisa que eu consigo variar na implantodontia guiada é a profundidade de fresagem. Grava aí. A única coisa que eu consigo variar depois que o guia cirúrgico chegou o guia cirúrgico aqui para mim, tá? Eu vou fazer cirurgia guiada, tá? Aquela parada toda. A única coisa, momento que você pode alterar a sua cirurgia, né, é na profundidade de fresagem. Né? Posição mesodistal, vestíbulo palatino, cara, posicionamento protético, tu não consegue mexer.
Agora, posicionamento de profundidade, tu consegue mexer, desde que você tenha espaço para isso, tá? Exemplificando um caso desse aí, só para contextualizar isso, tá, gente? Pra vocês entenderem. Um caso desse aí, essa região aí tem 10 milímetros, tá? De assoalho de seio maxilar e crista óssea. Eu posso trabalhar com implante de 7, de 8, de 9, dependendo da empresa de implante, até de 10, até de 11, até de 12. Por quê? Porque eu tenho profundidade. Então, eu posso escolher, de repente, um de 8, mas eu tenho 10 milímetros. Não, eu vou botar de 9. Então, eu tenho como mexer nessa profundidade, mas eu não tenho como mexer no posicionamento da plataforma, né? Assim, mesodistal, tá? De profundidade. Só para contextualizar para vocês. Quando a gente faz a mão livre, a gente consegue fazer essas alterações, tá? Então, foi o que eu falei. Então, a gente começa a se preocupar com menos coisas durante a fresagem. Aí, voltando à foto lá, que a galera no YouTube tá pedindo. Deixa eu voltar com a foto, gente. O pessoal do YouTube tá pedindo aqui. Vou voltar com a foto do pessoal do Instagram também, tá? Porra, acontece isso aí. O cara, na hora que faz a fresagem, não encosta em seio maxilar durante a fresagem, né? Não encosta em seio maxilar e acontece um BO desse aí, né? Acontece um BOzaço desse aí. Na hora da colocação do tapa implante, vocês conseguem ver ali, ó, tem um tapa implante nos dois, né? Dá para ver pela radiografia. O implante vai para dentro do seio maxilar. Assim, caraca, foi o que eu falei logo no início. Para quem não tem experiência em elevação de seio maxilar, em abertura de seio maxilar, isso é um pepino. Para quem tem, né? Isso é mole de resolver. Mole em termos, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Você programa a cirurgia sem elevação de seio maxilar e de uma hora para outra o negócio acontece. Tá? Aí quando eu fui sentei com um colega e eu brinco, né? Eu mando essa foto da radiografia e falei assim, cara, e aí, resolveu? Ele, cara, resolvido, é um trabalho. Tá, beleza. E o cara faz guiada, né? Porra, Max, aí você pode me falar assim, porra, Max, pô, tu falou que guiada é precisa, um monte de coisa, que não dá BO, né? Assim, em nenhum momento eu falei que não dá BO. O BO pode acontecer sim na cirurgia guiada, tá? Na verdade, o BO acontece em qualquer situação. Desde que, cara, tu não se atente aos pequenos detalhes do processo, tá? Os pequenos detalhes do processo. Como eu mostrei a foto anterior, né? Vou voltar com ela aqui. Como eu mostrei a foto anterior, eu dou aula com 4 slides, gente. Loucura isso, né? Como eu mostrei a foto anterior, chega essa tomo pra gente, né? Esse corte tomográfico. Me fala aí qual. Agora que eu já mostrei a foto, ficou fácil de fazer, né? O pepino. Me fala aí qual de vocês aí fala assim: ah, tem pouca densidade óssea. Cara, dificilmente você vai avaliar isso. Dificilmente você vai saber, olhando uma tomo aleatória dessa, você vai se ligar se tem pouca densidade óssea, se é o velo cicatrizado, entendeu? Ninguém se atenta a isso. Não adianta falar que tu se atenta que não se atenta. Entendeu? Ninguém se atenta a isso. A primeira coisa que você quer saber quando você olha uma tomo, quando vem da radiologia, é se tem altura óssea, espessura óssea para você trabalhar com implante. E, de preferência, o implante que está na gaveta de tal forma que tu não precise comprar implante. Né? Não é assim que a gente trabalha? É assim que a gente trabalha. Tá? Rindo aqui, né, gente? Pô, odontologia do dia a dia, tá? Só que aí esse cara fez guiada. Né? Quando a gente faz guiada e manda para um centro de planejamento, ou você trabalha com sol, se você quer fazer seus guias cirúrgicos, que já deixei claro aqui para todo mundo, que eu não aconselho, não aconselho, você vai perder muito tempo e dinheiro, né? O dentista que está ali no consultório sozinho ali, que rala todo dia sozinho, né? Tentando fazer seus guias cirúrgicos, tá bom? É a velha história do cara que quer fazer todos os bloquinhos dele, né, no consultório. Tem gente que tem tempo para isso, né? Mas eu prefiro ter meu tempo vago ocupado com atendimento de pacientes do que meu tempo vago ocupado com esse tipo de planejamento. Bom, voltando à nossa aula, tá? Vocês vão ouvir eu falar isso, gente, vocês já me conhecem, vão ouvir eu falar isso todas as vezes, tá?
Dentista para sentar a bunda na cadeira e executar a parada, a cirurgia. Se tu quer fazer cirurgia guiada, implantodontia guiada, tu tem que sentar na cadeira e dominar a técnica, dominar o método. Tu não precisa ficar sentado na cadeira, querendo fazer o planejamento, querendo fazer o desenho do guia cirúrgico. A gente ensina isso, entendeu? Mas isso não é o principal objetivo. O que te dá dinheiro, o que vai te dar grana, vou falar real aqui mesmo, que é o objetivo de cada profissional, não sou hipócrita, né? Não sou hipócrita. Tá? É o dinheiro. Então é sentar a bunda e operar e dominar a técnica. Deixa essa parada de planejamento, de desenho do guia, para o cara do centro de planejamento, que quando tu tá lá fazendo uma cirurgia de implantes guiado, ele está planejando um outro caso seu. Tá? Aí você está em casa, chega mais cedo em casa e ele está planejando um caso seu. E tu paga ele para fazer isso. Então, deixa dessa forma. Tá? Então, assim, voltando a essa situação, aí se tu olha uma tomografia dessa e fala assim, cara, velho, tá tranquilo, osso, né? Tu nunca vai pensar na densidade óssea, tu até vai pensar assim, esse osso é de molar, grau 4, pá, tá. Aí quando a gente manda para o centro de planejamento com software específico para isso, a gente tem que se atentar a alguns detalhes. Eu vou apresentar a imagem para vocês aí, tanto para vocês quanto o pessoal do YouTube. Né? O pessoal do YouTube já está enxergando lá. Tá? Tá aí a imagem. Deixa eu colocar aqui. Olhem, gente, olha a importância dos... Foi o que eu falei logo no início. Olha a importância de você aproveitar todos os recursos, né? Digamos assim, sugar as informações contidas em cada exame. Tomografia, gente, não é só template. Aprenda, primeiramente, o cara que faz implanto, não quer fazer implanto guiada, a primeira coisa que ele tem que aprender é manipular a tomografia. Tá? Porque quando vem do centro de radiologia, quem manipula a tomografia do centro de radiologia, muitas das vezes não é o radiologista, é o técnico. Então ele faz ali umas medições técnicas, ele não é o dentista, ele não é o implantodontista. Então um colega implantodontista, você tem que aprender a manipular a tomografia. Se tu não aprende a manipular a tomografia, cara, isso você está perdendo tempo. Aí eu aconselho você a mexer mesmo, tá? Os alunos aprendem a manipular a tomografia, tá? Para entender, tá? Para poder conversar, para vender o tratamento para o paciente, tá? Eu vou compartilhar a imagem aqui. Vamos lá. Pronto, foi. Até botei essa imagem esses dias aí. Aí, essa imagem vem do software de planejamento. Chega essa imagem. Todo mundo recebe. Quando você manda para um centro de planejamento, né, que trabalha com software fodarástico, digamos assim, né? Não que os outros softwares não sejam bons, né? Mas software pago, tá, gente? Existem softwares gratuitos e softwares pagos. Já falei isso numa outra live. Deve estar aí em alguma live dessa aí minha aí no meu feed. Mas em breve a gente fala de novo. Né? Aí vem esse exame aí. Né? Quem faz implanto guiado aqui? Né? Implantodontia guiada. Né? Isso aqui a maioria não faz. Aí chega esse relatório do centro de planejamento e muitas vezes a gente não dá devida importância. Né? Muitas vezes não, gente. Aconteceu o BO, então não dá devida importância. Então o que a gente... Eu vou, sim, ser bem direto aí. O que a gente enxerga? Isso aí, na verdade, o que o software faz? O software faz uma projeção, né? Ele faz uma projeção do implante, né? Dentro da região que você vai instalar ali, independente, e ele faz uma projeção, né? Da densidade da região. Tá? Eu até brinco com os alunos, eu falo assim, cara, se chegar a descrição, né? A projeção do implante para você, e a maioria tá preto, né? Tem manchas pretas, velho, eu falo assim, a coisa tá preta. É a situação onde você tem que mais tomar cuidado na hora da fresagem. Entendeu? É a hora que você precisa se atentar ali na hora da fresagem. Coisa que essa informação que vocês estão vendo aí agora, a gente não tem quando o paciente só recebe uma tomografia.
quando a gente só recebe essa imagem, né? Eu vou voltar aqui. Quando eu só recebo essa imagem da radiologia, né, que vem no template, eu não tenho aquela informação. Agora, vocês assistindo aí, vocês já estão começando a enxergar. Agora você já começa a falar assim, cara, realmente, ali é uma área de densidade baixa. Mas se eu não contextualizo isso para vocês, muitos aí eu falo assim, cara, sinceramente, tá normal, vou operar aí, vou botar um implante aí de 4,3 por 10, sei lá, né? Que vai vir a medida da radiologia. Mas não vai vir aquela informação, essa informação que eu vou voltar com ela aqui. Não vai vir essa informação, né? Então é o seguinte, quando vem do software, por isso que é importante se atentar, cara, aos detalhes. Eu brinco com todos os alunos, né? Eles me conhecem aí. Se tiver algum aí, dá oi, tá? Pessoal do YouTube também. Que fala assim, cara, implanto guiada não é somente colocar um guia cirúrgico. Vou lá, vou botar um guia cirúrgico, tá? E operar. Entendeu? Muita gente faz isso, chega lá, põe um guia cirúrgico, vou botar um guia cirúrgico aqui, né, vai estar tranquilo, vai dar bom, né, vai dar bom aí no meu caso. Né? A gente trabalhar com implanto guiado é analisar da mesma forma que a gente precisa de uma série de exames mais, né? Na verdade, hoje, quando a gente faz implanto guiado, a gente precisa de muito mais exames, né? Você faz uma implantodontia convencional, em 99% dos casos, você vai trabalhar somente com uma tomografia. Quando a gente faz implantodontia guiada, em 100% dos casos, a gente obrigatoriamente precisa trabalhar com tomografias e modelos digitais. Max, é mais coisa. Com certeza é mais coisa, mas é mais coisa. Eu podia falar isso para mim, né? Pô, é muito mais coisa. É mais coisa, mas para a gente consiga, entendeu? Diminuir, né? Ou até eliminar possíveis intercorrências, tá? Possíveis intercorrências, tá? Que a principal delas, quando a gente faz cirurgia convencional, qual que é a principal intercorrência quando a gente faz cirurgia mão livre? O mau posicionamento do implante, é a principal delas, né? Então a gente precisa desses exames para eliminar, né? Como diz um amigo meu, atacar pelos flancos, né? Ele fala assim, é uma guerra, né? Ataca pelos flancos para eliminar ali possíveis intercorrências, né? Na cirurgia. Então, a gente obrigatoriamente precisa de exames, tá? E dentro desses exames, principalmente a tomografia, quando é jogada isso, quando é feito um planejamento dentro de um software bem bacana, digamos assim, de precisão, né, que tem vários recursos dentro do software, a gente consegue ainda mais sugar mais da tomografia e isso me dá essa situação que vocês estão vendo agora, né, aquelas fotos, onde eu falo assim, porra, ali tem uma densidade. Porque já aconteceu, por exemplo, gente, eu operando, eu fazia um caso, olha só, eu vou dar um... Vocês estão olhando a imagem aí, vocês estão vendo que assim, tem 4 imagens de implante, só para vocês entenderem, né? Vestibular, mesial, lingual, distal, tá? Na sequência. Tá? Então, o software mostra justamente as densidades em cada face, digamos assim, do implante, né? E do lado direito tem uma parece um arco-íris ali, né? Mas não é. A gente tem o grau, né, de densidades, né? Que a gente tem o preto, que a gente chama de densidade infinita. Aí vem D4, D3, D2 e D1, né? Enfim, só para a gente entender. E a gente está trabalhando aí numa região de molar superior. Teoricamente, né, na implantodontia, a superior, o molar superior, teoricamente vai ficar em D4, né? A gente aprende isso. Só que aí está muito mais do que isso, né? A gente tem D4, D3, tem até mais, né? Não tem D1, mas assim, D4, né? Acima de D4, digamos assim, D5, a gente tem muito. Mas isso a gente só consegue através do software de planejamento. Tá? Só. Tá? Só. E isso, quando chega uma imagem dessa, eu já peguei situação dessa em molares inferiores. Tá? Molar inferior. Como assim, velho? Molar inferior nessa situação? Sim, né? Porque a gente acha que na teoria lá, molar inferior é D3, D2, enfim, né? Aquela parada toda. Mas aí chega nessa situação. Aí quando você olha, assim, bom, então quando eu tenho essa informação de um software de planejamento que tira isso de uma tomografia, tá?
eu mudo, eu consigo assim, pensar numa estratégia de fresagem, tá? Uma estratégia de fresagem do meu caso. Tá? Então, no caso que deu BO, que vocês viram de início, o que aconteceu? Né? O colega foi lá, fresou, né? Mas ele não se atentou a esse relatório. Esse é o relatório dele. Tá? Ele não se atentou ao relatório. Tá? Foi lá, fez a fresagem convencional, instalou o implante. Ele viu que não tinha dado torque. Porra, não deu torque aqui na parada. Cara, e agora? Tá, não deu torque. Beleza, quando dá torque, você tira o implante ou você bota um maior, às vezes você não tem um implante ali, né, velho? Aí você vai lá, não, vou rezar pro... A gente brinca, né? Torque no cover, né? Dá torque no cover. Eu vou rezar para osso integrar, né? Às vezes acontece, às vezes não, né? Enfim, não é uma ciência exata, né? Não é uma ciência exata isso. Né? A gente aprende isso na teoria, mas não é uma ciência exata. Né? Quantos de vocês nós botaram um implante com torque foda, né, dentro do limite da empresa, e o implante nosso integrou, e quantos de vocês também trabalharam com implante com torque abaixo, o implante nosso integrou. Né? Então, não é uma ciência exata, digamos assim. Né? E ele foi lá e aconteceu aquela intercorrência que o implante foi para o seio maxilar. E a gente faz uma engenharia reversa. Faz assim, cara, tu avaliou o relatório? Pô, não avaliei o relatório. Aí, quando a gente olha o relatório, tem uma situação dessa. Eu falei assim, cara, aí a gente traça uma estratégia de fresagem. Olha a importância disso, gente. Você tem um relatório que te mostra a densidade, onde você vai trabalhar uma estratégia de fresagem. Tá? O resultado da nossa implantodontia, independente se você faz guiada ou não, o resultado final, ela está diretamente relacionada à sua estratégia, né? Durante todo o processo, desde quando o paciente chega para operar, chega para o exame até a cirurgia. Você, talvez não conscientemente agora, eu falando com você, pensa nisso, mas inconscientemente você traça uma estratégia. Você já olha, eu tenho que fazer um retalho X, né? Eu tenho que fazer uma fresagem Y, enfim. E vou trabalhar com implante numa rotação Z, né, para poder colocar na posição. Né? E vou deixar aqui, de repente, outro material se eu precisar. Quando eu tenho esse relatório, eu já tenho mais informações para traçar uma estratégia. Tá? E o colega não se atentou a essa parada. Entendeu? E quando ele foi colocar o tapa, né, o cover, no implante, o implante foi parar lá dentro do seio maxilar, como vocês viram aí na foto logo do início dessa live. Tá? Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês? Que essas intercorrências que podem acontecer na guiada, porque fala assim, Max, a guiada dá BO, gente? Claro que dá BO. Não vou ser hipócrita que não dá. Claro que dá BO. Entendeu? Dá BO se você não respeita a técnica. Dá BO, eu vou brincar aqui, tá, gente? Dá BO se você ouvir o canto da sereia, entendeu? Você tem um método ali, né? Quando a gente faz a técnica de cirurgia guiada, quando a gente faz a mentoria com o aluno, a gente passa o passo a passo do que é para fazer. É 100% obrigatório seguir o passo a passo? Cara, não. Você não é obrigatório seguir o passo a passo. Só que a gente passa um passo a passo baseado na experiência que a gente tem na técnica. Talvez lá na frente você fala assim, eu não vou fazer esse passo a passo porque eu gosto de fazer dessa forma. Entendeu? Aí o cara ouve o canto da sereia. O canto da sereia fala assim, agora eu vou fazer desse jeito aqui que é melhor, entendeu? Quer inventar. Entendeu? Não precisa inventar roda. Entendeu? A roda já está ali. É só se você saber trabalhar com ela. Tá? Então, quando vem o relatório, a gente aproveita bastante o relatório. Tá? Não negligencie esse relatório. Caso desse, que vocês estão vendo aí com uma densidade acima de D4, que na verdade no software de planejamento ela não tem nenhuma nomenclatura, né? A gente tem que pensar numa estratégia de fresagem. Num caso desse, a gente faz subfresagem master. Né? A gente vê que a densidade está baixa. Né? Então, muitas vezes, no implante de 4.3, né, nesse caso aí, que ele trabalhou no de 4.3, sei lá, ele não vai trabalhar, talvez, uma fresagem tão efetiva para um implante de 4.3. De repente, apenas uma entrada ali para poder alargar o alvéolo, porque ele sabe que isso aí é uma esponja.
né? Uma esponja, ele vai entrar e aquilo ali vai ceder, que foi o que aconteceu, né? Ele não se atentou ao detalhe do relatório, né? E na hora de colocar o implante, colocou o implante, aí não se atenta muito, na hora de, ele não trava e tenta travar ali, depois o implante vai e acontece aquele BO que vocês viram anteriormente. Beleza?